abençoe. Vocês sabem que o próximo sábado é o dia de entregar feirinhas aos idosos. E nós estamos precisando de muita coisa. Eu gosto de pedir e gosto de receber, mas fico mais feliz quando eu vejo a fisionomia de um idoso recebendo sua feirinha. Com certeza vocês não faltarão. Que Jesus abençoe a todos e muita paz. Olá, amigos. Vamos ao nosso culto do Evangelho no lar. Esses instantes em que paramos para buscar as luzes do Evangelho, para abrir os nossos corações, os nossos lares, para que Jesus possa entrar, possa iluminar a nossa caminhada evolutiva. Nós vamos fazer uma leitura hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos ler o emprego da fortuna. É o item 11. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós que sois dominados pelo amor do ouro. Vós que venderias a alma para enriquecer, porque isso poderia elevar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: o que fizestes, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente para a satisfação pessoal? Então, amigos, nós vamos hoje fazer essa reflexão acerca dos bens que nos chegam. Não só bens materiais como dinheiro, mas também inteligência, conhecimentos, tudo que nós detemos dentro de nós já, o que é que nós estamos fazendo. Então vamos agora fazer a nossa prece, agradecendo primeiro a Deus por esses instantes em que vamos alimentar as nossas almas, buscando o Evangelho do Cristo. Buscando, Senhor, compreender as tuas lições, para assim colocá-las em prática no nosso dia a dia. Rogamos a companhia dos mentores da espiritualidade amiga, para que possamos, Senhor, ao terminar esse culto, nos sentirmos abastecidos por esse alimento que tanto enriquece as nossas almas. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Então, meus irmãos, essa mensagem nos faz questionar o que é que nós estamos fazendo com todos os recursos que nós recebemos. Se nós formos analisarmos quem é o rico e quem é o pobre, pensando apenas nas coisas materiais, nós vamos fazer a seguinte reflexão. Rico é todo aquele que tem o necessário para viver. E pobre é aquele que não tem o necessário, não tem alimento, não tem a moradia, não tem acesso à educação e nem tem acesso à saúde.
Mas aí nós podemos também nos perguntar, e o que é o necessário? Como é que a gente pode conhecer o necessário? E esse questionamento Kardec fez lá no Livro dos Espíritos, na questão 715. Ele perguntou como é que o homem pode conhecer o limite do necessário. E os espíritos responderam que o sensato conhece pela intuição e outros conhecem pelas experiências. A questão dessa dificuldade de saber o que é necessário e o que é supérfluo é porque o homem ele é insaciável. E Emmanuel ele tem uma mensagem onde ele fala do pão, o pão material, o pão para saciar a fome. Aí ele diz que o problema não é o pão. O problema é que depois que você tem o pão, aí você não se conforma só com o pão, você quer a manteiga, depois você quer o presunto, depois você quer outras coisas mais. Então, realmente, não a questão não é o pão, né? Se nós todos temos nas nossas casas mais do que a gente precisa, nós temos responsabilidade com a pobreza do mundo, né? Porque tem muitos dos nossos irmãos que eles querem tudo só para si, exploram as pessoas, acumulam e acumulam. Isso fruto do egoísmo. Então a gente lembra daquela parábola do homem que teve uma colheita assim muito grande, muitos alimentos. E aí o que é que ele fez? Construiu mais celeiros para estocar. E aí à noite ele estava deitado, né, dizendo, agora eu posso descansar. Minha alma pode ficar tranquila, despreocupada, porque eu tenho muito o que comer. Mas naquela mesma noite ele foi para o mundo espiritual. Então ele não estava preocupado com as riquezas que os ladrões não roubam, nem as traças roem, e a verdadeira riqueza que a gente leva para o mundo espiritual, e não aquela que acumula e que muitas vezes os vermes destroem e se perdem, né? Então, a riqueza e a pobreza são provas difíceis, mas a riqueza é uma prova muito mais perigosa, né? Porque as facilidades que a riqueza proporciona, normalmente elas levam a criatura a cair, né? Levam a criatura a errar. Já a prova da pobreza, quando ela é recebida com resignação, sabendo aproveitar as lições daquela experiência, é uma prova bendita, porque faz com que a gente enriqueça os nossos espíritos, quando nós sabemos aproveitar as lições, quando não nos revoltamos, porque a pobreza nos livra de muitas tentações, né? A tentação do poder, a tentação de tantas outras coisas que as paixões levam o homem a cair. Bem-aventurado é aquele homem que sabe se enriquecer com a luz, tanto na riqueza como na pobreza. Aquele que, quando tem mais do que o necessário, sabe repartir com seus irmãos. É aquele homem que é sensível, esclarecido e não é indiferente, como nós vimos naquela parábola que está aí, nesse capítulo mesmo, a parábola do mal rico, que conta a história de Lázaro e o rico. Lázaro vivia à porta do rico, cheio de feridas, né? E desejando se alimentar apenas com aquilo que caía da mesa do rico, as migalhas. Já o rico se vestia de púrpura, de linho e se banqueteava. Lázaro estava lá na sua porta, coberto de chagas, e os cães que vinham lamber as suas feridas. Então aqui nos mostra exatamente a postura daquele indiferente, aquele que não vê as necessidades das pessoas que estão ali ao seu derredor. Então era a postura desse rico, e nós vemos que quando eles desencarnaram, os dois, Lázaro estava no seio de Abraão, simbolicamente numa condição espiritual muito melhor do que o rico, né? E o rico padecendo com sede, né? Na verdade, era a sua consciência que ardia, porque ele
quando ele desencarnou, ele pôde ver exatamente o que ele poderia ter feito com toda a riqueza que ele tinha, né? Que ele estava na sua casa, no seu palácio. Então ele podia ajudar tantos, ele podia fomentar o progresso, ele poderia diminuir a fome de Lázaro, proporcionar a Lázaro uma vida digna, levar Lázaro para um médico, né, para cuidar das suas chagas, mas ele não fez isso e ficou numa condição e foi pedir a pai Abraão para que Lázaro fosse minimizar as suas dores e foi dito a ele que existia um abismo entre ele e entre Lázaro. Então, essa parábola nos ensina com relação à indiferença com aqueles que foram colocados no nosso caminho para que a gente pudesse fazer alguma coisa. Essa lição fala do não se pode servir a Deus e a Mamon. Servir a Mamon significa aquelas criaturas que concentram toda a sua energia, toda a sua vida, buscando as coisas da vida, né? Buscando apenas os valores materiais. É aquela criatura que vive subjugada ao jugo do poder, do dinheiro. Todas as suas decisões, toda a sua vida é baseada no dinheiro. E Mamon nos diz que na simbologia bíblica é um Deus, né? É o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, é um Deus muito exigente. Ele exige fidelidade, exige dedicação, renúncia, porque se não for assim, né, a pessoa perde tudo. O que é essa fidelidade e dedicação? É aquela criatura, como diz no Evangelho, que para obter lucros, para obter a riqueza, para obter o poder, é capaz de vender a sua própria alma. Então rouba, mata, engana, adultera, bajula, se submete a tudo quanto é tipo de valores que escravizam. Viver como Mamon, viver servindo apenas a riqueza, a essa divindade, é uma vida de escravidão. É aquela vida em que a pessoa coloca todo o seu objetivo em ganhar, em poder. E aí, quando vem os reveses da vida, quando perde aquela posição social ou perde o dinheiro e passa a vivenciar, às vezes na mesma encarnação, passa a vivenciar a experiência da penúria, a pessoa às vezes não aguenta e chega até a se suicidar, né? Então, a pessoa que vive só para o dinheiro, ela não tem sossego. Ela passa dia e noite só pensando em ganho, pensando em contratos, pensando em concorrências desleais. Mas é importante a gente se perguntar também o que é que leva uma criatura chegar portando esse planeta com o objetivo de evoluir, de se melhorar e, ao invés de aproveitar a encarnação para realizar o objetivo principal da encarnação, que é se tornar melhor, que é chegar à perfeição, trabalhar a perfeição, cumprir a parte que lhe cabe nessa vida, ela resolve apenas servir ao dinheiro, né? Então, o que é que leva as pessoas a isso? E no Evangelho ele nos diz, a lição do Evangelho nos diz que muitos têm sede de riqueza, porque na verdade a sede é de poder. Quando se tem riqueza, normalmente se tem poder, né? Aí se diz, aqui eu mando, aqui eu sou superior, aqui eu tenho muitas pessoas que me bajulam. É aquele poder ilusório, porque na verdade nós nada temos de material, nem o nosso corpo. No momento em que nós vamos voltar para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, como fez aquele homem que acumulou tanto nos seus celeiros, mas quando ele retornou apenas o espírito, né? Então não leva nada, nós não levamos nada, nós não temos controle de nada. Nós vivenciamos a experiência da pandemia que nos mostrou isso, de um dia para a noite. Nós não podíamos sair, não podíamos fazer festas, aqueles ricos que vivem, né, fazendo festa. Então, de uma hora para outra, tudo mudou. E ainda tiveram muitos irmãos, muitos companheiros nossos que perderam tudo.
economicamente falando, mas tendo a oportunidade de, na mesma encarnação, vivenciar a prova da pobreza, né? Porque muitas vezes essas provas elas se alternam. Numa encarnação, a pessoa vem com muitos recursos e às vezes não sabe utilizar da forma mais adequada. E aí em outra encarnação vem com a experiência da pobreza, às vezes até da penúria mesmo, né? E um outro motivo, além do poder, além desse desejo de ser maior, né, de satisfazer o ego, é a satisfação dos seus instintos, das suas paixões, dos vícios que a riqueza proporciona às vezes. A pessoa vivenciar essa experiência de vício, de paixão, dadas as facilidades que ela proporciona, né? E isso, tanto os vícios como as paixões, também escravizam. E a criatura fica à mercê daquele vício. E nós, que já somos seres com consciência, nós que já trazemos desde a nossa criação a lei divina nas nossas consciências, nós não podemos viver satisfazendo apenas os instintos, né? Os vícios, eles escravizam. Deixar-se conduzir pelo instinto é optar pela escravidão. E esse vício é como um mal, é uma teia que vai envolvendo a criatura, vai aprisionando, e quanto mais tempo se passar envolvido nos vícios e nas paixões, mais vamos ficando sem mobilidade. E aí, às vezes, para sair daquela situação, a criatura vai precisar de ajuda, porque não consegue sair sozinho, né? Então, a riqueza facilita a satisfação desses instintos, o acesso às drogas, né? O acesso a essas coisas que, né? A bebida, muita coisa que vai escravizando o ser. E para que ele possa manter essa vida, mesmo que aprisionado, ele mata e faz qualquer coisa para se manter alimentando os seus instintos, né? Nós vimos essa questão do necessário e do supérfluo também naquele diálogo de Jesus que estava com Marta e Maria na casa de Lázaro, né? Marta e Maria são irmãs, eram irmãs na época de Lázaro, né? E aí ele diz que Marta estava, como muitos de nós hoje ainda, correndo atrás de muitas coisas, porque Marta estava lá arrumando a casa, fazendo isso, fazendo aquilo, correndo de um lado para o outro, e Maria estava ouvindo Jesus. Então Maria havia escolhido a melhor parte, porque naquela hora, naquele instante, Jesus estava ensinando acerca dos tesouros do céu. Então Maria soube distinguir o necessário do supérfluo. Naquele momento, a casa poderia esperar para ser arrumada, mas o Cristo estava passando ensinamentos valiosos para o seu espírito. Então, isso nos dá uma ideia do que é essencial. Qual é o principal nas nossas vidas? Naquele instante, estavam as duas nas suas casas e o Mestre chega. O Mestre distribuindo os tesouros eternos, as lições, falando aos nossos corações, falando ao coração de Marta e Maria. Mas Marta escolheu ir cuidar da casa e Maria ficou ali, né, alimentando a sua alma. Então, muitos de nós também esquecemos do principal e gastamos todo o nosso tempo, toda a nossa energia buscando apenas a satisfação da matéria, esquecendo que nós reencarnamos por necessidade evolutiva, para conquistarmos os tesouros lá do céu, as virtudes, o conhecimento. Então, é exatamente porque a gente não para refletir sobre o essencial nas nossas vidas que nós gastamos todo o nosso tempo com outras coisas que não são essenciais, né? Então, muitas vezes nós acumulamos, estamos com as despensas, com os nossos armários cheios, abarrotados, e tantos amigos, tantos irmãos passando por necessidades. Hoje, com as redes sociais, que é uma vitrine onde as pessoas se exibem, as pessoas começam a
valorizar muito aquilo que elas podem ostentar, né? Roupas, joias, viagens, para que possa assim satisfazer o que? O seu orgulho, se exibir, mostrar que pode, que tem poder. E às vezes as redes sociais se servem para isso, para as pessoas se exibirem, né? Nós vivemos um momento bem desafiador, né? Porque, na verdade, tudo que são desafios vai depender do quanto nós estamos preparados para superar esses desafios. O segredo da boa aplicação de todos os recursos que nos chegam é o amai-vos uns aos outros. É sentir a dor do outro, ter compaixão para que assim possa praticar a caridade. Não aquela caridade fria, egoísta, que dá as sobras. Lembremos, né, do óbolo da viúva. Enquanto os ricos doaram aquilo que não ia fazer falta, aquela viúva doou do necessário. Então a gente vê que tem muitos nossos irmãos que ainda vivem, passam o ano todo na indiferença e no final do ano retiram dos seus armários tudo aquilo que não serve mais, que eles já enjoaram, né? E aí doam. Mas nós devemos lembrar que a caridade, ela deve ser feita, a prática da caridade com amor, ela deve ser feita no nosso dia a dia, no cotidiano, não só doando coisas materiais, mas doando de nós, segundo entendia Jesus, a caridade era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Então, exercitando essa caridade. E a caridade material é preciso que ela seja feita de acordo com as necessidades daqueles que estão ao nosso derredor. É isso que está colocado lá no Atos dos Apóstolos, né? Eles, na fundação das primeiras igrejas, quando na Casa do Caminho, eles se reuniram para continuar a obra que o Cristo iniciou, eles tinham uma forma de viver que era a seguinte: ninguém era dono de nada. Todos os recursos deveriam ser repartidos a depender da necessidade. Então, eles juntavam tudo, guardavam. E quando chegava alguém com uma necessidade, eles dividiam, né? E muitas vezes a pessoa tem até o recurso para ajudar e fica com medo de ajudar, né? Às vezes fica pensando, eu não sei se essa criatura precisa ou se não, mas nós devemos agir de acordo com a nossa consciência. Se o outro chega até você pedindo, e se você pode ajudar, ajude. Nem que depois você vá se informar direitinho, né? Mas naquela hora, se a criatura diz, eu estou com fome, por que não saciar a fome daquele, né, que está passando por uma necessidade, pelo menos aparentemente? Pode ser que não seja verdadeira, mas para nós é isso que ele está externando. E a gente lembra de Irmã Dulce. Irmã Dulce, que ajudava em um bairro muito pobre, disseram a ela, Irmã Dulce, não precisa mais levar nada ali, porque o governo vai construir uma escola e essa escola vai dar comida para as crianças e tal. Aí Irmã Dulce disse, bom, enquanto essa escola não for construída, eu vou alimentar os meus pobres. Porque se eu não alimentá-los agora, quando ela for construída, possivelmente essa escola não terá alunos. Então vejam, a gente tem essa ideia, né, de urgência, essa ideia de necessidade e fazer aquilo que nós pudermos fazer de acordo com as nossas possibilidades e de acordo com as situações que nos chegam. Então, meus amigos, agora vamos agradecer a Deus por esse Evangelho do Cristo, elevando o pensamento a Deus e dizendo, Pai de infinito amor e bondade, agradecemos, ó Pai, por esses instantes de contato com o Teu Evangelho. Permite, Pai, que essa vibração de amor possa ficar nos nossos corações, mas também, Pai, que ela possa se expandir, não só no nosso lar, mas também, Senhor, que ela possa chegar a todos os corações, principalmente aqueles corações que estão passando por dificuldades, os corações dos ricos, para que eles possam
doar, distribuir, amenizar o sofrimento dos pobres. E aos corações dos pobres, para que eles possam buscar o alimento espiritual e compreender o que eles estão a passar, extrair as lições, as benditas lições que essa experiência de pobreza e de miséria proporciona. Muita paz, muita luz e que o Senhor nos ilumine hoje e por todo sempre. Até a próxima oportunidade.